Bom, para começar, gente, quem está do lado B podia se juntar a quem está do lado A, porque assim eu não preciso ficar que nem bonequinho de posto, sabe? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então, o lado B vem para o lado A, que aí facilita a minha vida aqui, gente. A segunda coisa, antes de eu começar a pregar, é que eu quero fazer uma propaganda do nosso antídoto. Não sei quem já se inscreveu, eu já me inscrevi, gente. Por favor, não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição. Eu estou muito empolgada com esse antídoto, porque é de um tema que eu não vou saber explicar para vocês, gente. Mas o Paulinho, que é o expert no negócio, vai falar para a gente, sábado que vem, a respeito da importância da linguagem na comunicação do Evangelho. Eu não vou tentar expor mais do que isso, porque com certeza eu vou falar alguma coisa errada. Então, você venha e aprenda com o irmão ali, entender o que vai ser capaz de explicar para a gente esses negócios de linguagem aí, que são muito legais e a respeito dos quais eu não sei nada, mas eu quero muito aprender. Então, convite para todo mundo, o link de inscrição já está aí no grupo dos jovens, no Telegram. Vai ter um lanchinho, né, gente? Porque todo mundo que conhece a Vanessa sabe que eu não faço programa que não tenha comida envolvida. Então, chegue no horário para você tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, participar da comunhão e ainda aprender sobre um negócio muito legal e muito importante para a nossa efetiva comunicação do Evangelho, que é o nosso objetivo final, né? Então, ok, feitas as minhas propagandas, muito obrigada, pessoal do lado B. Lu, muito obrigada, tá? É difícil passar vergonha, né, meu amigo, mas desculpa. Todo mundo sabe, maravilhosa, gente, entendeu? É isso. Então, nós estamos aqui, né, gente, a gente já tem falado nesses cultos a respeito de 3 pilares que são imprescindíveis para nós, como cristãos, para que nós tenhamos um amadurecimento na nossa caminhada cristã. Né? Para eu me tornar um cristão mais maduro, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos, eu preciso ser um adorador, não um espectador, um adorador, e eu preciso ser alguém que é capaz de comunicar o Deus a respeito de quem eu sirvo, e a quem eu sigo, de quem eu sou. E essa comunicação é o testemunho, que envolve não só a proclamação, mas a vivência do Evangelho. Né? Então, quando a gente fala de testemunho, a gente fala de produzir frutos de arrependimento e de viver uma vida digna do Evangelho. Isso é o seu testemunho, que faz com que as pessoas não apenas ouçam o que você diz, mas vejam a sua vida e percebam, então, que você, de fato, serve um Deus soberano e cujo caráter é diferente de tudo a respeito do qual eles sabem e conhecem. Isso é testemunho. E para a gente falar a respeito de testemunho, eu queria, na verdade, falar a respeito de sabedoria. Porque para que a gente possa viver uma vida digna do Evangelho, é preciso que a gente busque a sabedoria que vem do alto para a nossa vida. E quando eu falo de sabedoria, né, eu não quero dizer só informação, conhecimento, cultura. Eu quero dizer a sabedoria que vem de Deus mesmo. E para falar sobre isso, eu queria então abrir em Provérbios, um livro de sabedoria do Antigo Testamento, e eu queria convidar você a ler comigo Provérbios, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Misericórdia mesmo, irmão. Chegou no amém? Aleluia! Posso ir, então, gente? Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 1. Quem me conhece aqui também, né, gente, já está careca de saber, apesar de vocês estarem todos cabeludinhos, mas quem me conhece aqui sabe que eu sou uma alma velha. E, portanto, eu vou ler a boa e velha João Ferreira de Almeida. Entendeu, gente? Pode ser diferente da sua versão aí, mas é só para você estar ligado mesmo. Capítulo 8, verso 1. Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi,
pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias. E tudo o que se deseja, nada se pode comparar-se com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. O Senhor tem falado comigo ultimamente a respeito de sabedoria, eu acho, porque se você parar para pensar, essa é a geração que mais tem acesso à informação, que mais tem acesso a conhecimento. Tudo está aí, na ponta do seu celular, a um clique de distância lá no Google. Está tudo disponível. Mas, apesar de nós termos tanto acesso à disposição, né, tanta a informação e conhecimento à disposição, de tão fácil acesso, eu acho que nós somos a geração mais carecedora de sabedoria que se tem notícia. E, de novo, quando eu falo a respeito de sabedoria, eu não estou falando a respeito de quanta informação tem no seu HDzinho mental. Eu não estou falando a respeito do seu QI, de quão inteligente você é. Eu não estou falando a respeito da cultura, de quão culto, de quão intelectual você é. E eu não estou falando a respeito da experiência de vida que você pode ter. Todas essas coisas são ferramentas, mas essas coisas, por si só, não fazem uma pessoa sábia. O que faz uma pessoa ser sábia de verdade? A Bíblia diz para a gente que a sabedoria vem de Deus. Então, o que é sabedoria? A sabedoria é a capacidade que Deus me dá de usar todas essas ferramentas e todas as demais ferramentas e dons disponíveis para viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Então, como que eu sei se eu estou ou não sendo uma pessoa sábia? Se eu vivo uma vida que glorifica ou não o nome de Deus. E eu acho que é por isso que a gente precisa pensar se nós temos, de fato, sido uma geração que tem sabedoria. Porque, à primeira vista, acho que a gente pode achar a nosso próprio respeito que sim. Ou muitos de nós podem achar que sim. Eu fico vendo no meu Instagram, gente, acontece um fenômeno que eu queria que fosse raro, mas acho que não é privilégio do meu Instagram, não. Acho que o azar não é só meu. Mas no meu Instagram, gente, acontece um fenômeno. Lá está cheio de cientista político. Eu nunca vi tanto cientista político num lugar só que não no meu Instagram. Não, mas ela está cheia de economista também. E o que tem de teólogo, eu fico impressionada. O pessoal lá no meu Instagram, gente, eles são capazes de resolver o problema da fome no mundo. Eles sabem como é que resolve o conflito do Oriente Médio. Entendeu? Eles sabem governar um país melhor do que qualquer governante que já tenha existido sobre a face da terra. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que essa mesma galera aí não é capaz de desligar o celular por 1 hora para ter um papo decente com seu pai e com a sua mãe. Essa mesma galera não é capaz de desligar o serviço de Extreme por 2 horas para ler um livro pelo simples prazer de ler. Essa mesma galera não é capaz de passar meia horinha por dia com a sua Bíblia. Mas no sábado e no domingo, essa galera vai para o culto como um espectador. Ele não vai para prestar um culto, ele vai para assistir o culto. Ele vai para receber um serviço religioso como um consumidor de um serviço religioso. E no final do culto ele ainda sai falando assim, nossa, mas que louvor meia boca, esse povo do louvor não estava ungido, não. Está orando pouco esse povo.
Nossa, mas que palavrinha, hein? Não, misericórdia. E eu fico pensando assim, qual que é o filtro dessa galera, mano? Se essa galera não passa tempo com a Bíblia, como é que sabe se um culto foi bom ou não? E é isso que eu estou querendo dizer para você, irmão. Eu não estou querendo dizer que você não tem que ter senso crítico. Não é isso que eu estou dizendo para você. E, aliás, o que eu mais oro por todo mundo aqui nessa igreja é que essa igreja seja uma igreja cheia de crente bereano. Só que crente bereano, gente, não é produzido por osmose. Porque se fosse, estava fácil. A gente vinha no final de culto de domingo, do pastor Neif ou do Dani, e fazia uma fila no final do culto e falava assim, deixa eu dar uma encostadinha aí, nossos problemas estariam todos resolvidos. Mas não é assim que funciona. E isso, gente, são só exemplos que eu estou dando para nós a respeito da nossa própria incoerência. Nós somos pessoas incoerentes, porque nós temos lindos discursos que não condizem com as nossas vivências práticas. Nós somos arrogantes, nós somos insensatos, nós somos tolos. E eu digo nós, porque eu também estou me incluindo junto com você. Eu e você. Porque se você está aqui nesse culto, foi porque o Senhor te trouxe. Se o Senhor te trouxe, é porque Ele achava que você tinha que escutar isso. Então, eu e você, infelizmente, nos enquadramos nessa categoria. A gente tem mania de achar que a gente é muito esperto. Mas sabe que a gente é mesmo? Tem 2 orações que eu faço todos os dias, por mim, pela minha vida. Porque, infelizmente, todos os dias eu insisto em falhar nessas coisas. Então, todo dia eu continuo repetindo essas orações. Para que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. Uma delas é Gálatas 5:22, que todo mundo aqui está decorado, né, gente? Mas se você, infelizmente, ainda não tem o privilégio de saber o que está escrito em Gálatas 5:22 e orar isso todos os dias, para que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, Gálatas 5:22 fala a respeito das virtudes do fruto do Espírito Santo. Todo dia eu oro e falo assim, Deus, me dá mais amor, mais alegria, mais paz, mais fé, que é também fidelidade ao Senhor. Me dá mais longanimidade, mais benignidade, mais paciência, mais domínio próprio. Em alguns dias me falta um ou outro, em alguns dias me faltam todos. Por isso que eu continuo orando. Mas outra coisa que eu oro pela minha vida todos os dias é que o Senhor me dê sabedoria para, de fato, viver uma vida de modo digno do Evangelho, gente. Porque eu não sei você, não. Mas a coisa que eu tenho mais medo nessa vida é envergonhar o Evangelho. Porque uma coisa é eu me envergonhar, eu fazer um negócio, passar vergonha. Tá tranquilo, eu pago uma terapia, entendeu? Eu vou no psiquiatra, tomo os remédios, resolvo esse problema da vergonha que eu passei. Agora, a Bíblia diz, ai daquele que for pedra de tropeço ou que causar escândalo, causar envergonhamento do Evangelho. E é por isso que eu e você, nós precisamos de sabedoria, porque eu e você somos embaixadores, e a gente enche a boca para falar que a gente é embaixador do céu, e a gente é mesmo. Só que isso significa que a minha e a sua conduta resvala no reino de Deus. A minha e a sua conduta não é só sobre você, é sobre o reino de Deus, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou a fala. Fulano diz que é crente, mas olha lá o que o fulano faz. Infelizmente, irmãos, esse ai de quem escandaliza o Evangelho pode ser para mim e para você, dependendo de como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. E é por isso que nós somos carecedores de sabedoria todos os dias da nossa vida. Nós precisamos clamar ao Senhor que nos dê sabedoria, que tenha misericórdia de nós. E quando a gente abre esse livro de Provérbios, o que a gente vê? O livro de Provérbios, ele é um livro escrito por um pai sábio, bondoso, para um filho cabeça dura. Você pode reparar que a maioria dos textos em Provérbios começa com filho meu, ouve o meu conselho. Filho meu, escuta o meu conselho. Esse pai amoroso, gente, é Deus. Deus é esse pai sábio e amoroso, que todos os dias, quando você acorda, ele já está com, filho meu, ouve o meu conselho, preparado para nós. E a gente é esse filho que fica dando cabeçada na vida aí, porque insiste em ignorar
os conselhos daquele que mais nos ama nesse mundo, e cujos conselhos são para o nosso próprio bem e para o progresso do Evangelho e do reino, que nós dizemos servir e amar. Então, é por isso que, nessa noite, eu queria falar de algumas das características dessa sabedoria que vem da parte de Deus para nós. A sabedoria de Deus, ela tem características que diferem e muito, a gente vai ver, daquilo que o mundo considera sabedoria, ou daquilo que pode ser visto como uma sabedoria humana. E é por isso que eu quero falar um pouquinho, com base nesse texto. Se você ler o texto com atenção, o que hoje, Jesus, eu espero muito que você tenha feito, você viu que há nesse texto alguns elementos a respeito de como é essa sabedoria. A primeira coisa que diz aqui é que a sabedoria está clamando, ela está erguendo a voz dela. Deus está falando assim, vocês não vão me ouvir não, gente, é que nem aquela neon piscando, bem luminoso assim, entendeu? Que você pode até insistir em ignorar o sinal piscando luminoso, mas lá na frente o que vai acontecer? Você vai se esborrachar. Porque a sabedoria está clamando em alto e bom som. Nós não temos desculpa para dizer que não ouvimos os alertas de Deus, porque ela está piscando em neon na nossa cara. Mas quais são as características dessa sabedoria que está piscando em neon na minha e na sua cara? A primeira delas, claro, é o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria consiste em eu temer o meu Deus. Ou seja, em eu saber que Deus não é oba-oba, que Deus não é a avó do doce. Porque a gente chama Deus de pai, mas trata ele como se ele fosse a avó do doce. Ter temor é ter reverência, é ter respeito. É saber que Jesus é sim o meu melhor amigo, mas ele é o governante de todo o universo e eu devo me achegar a ele com reverência, com respeito, com reconhecimento de quem ele é e de quem eu sou também. E aí, quando fala do temor, é engraçado que uma parte do texto aqui fala assim, ó, o temor do Senhor consiste em. E vai dando algumas características daquilo que o temor do Senhor consiste em. Está lá no verso 13. Lê de novo comigo. O verso 13 fala assim, ó, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Então, aqui eu já tenho algumas características do que é temer a Deus e, consequentemente, algumas características do que é a sabedoria que vem da parte de Deus para a minha vida. Então, eu queria falar dessas características aqui e de outras que a gente encontra no texto. A primeira que eu quero falar, então, é que a sabedoria que vem de Deus, ela é humilde. Por quê? Porque aqui está dizendo que a sabedoria de Deus, ela aborrece a arrogância e ela aborrece a soberba. O que isso quer dizer? Que a sabedoria de Deus é humilde. Quer dizer que, quando eu e você temos a sabedoria de Deus, a gente tem autoconhecimento o suficiente para entender que a gente não é a última bala do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. É básico isso, gente. Você vai pensar assim, nossa, mas que coisa básica. Pode ser muito básico. A gente entende isso aqui, ó, no nosso intelecto. Mas o problema é que a gente vive numa cosmovisão, a gente vive numa cultura humanista, hedonista, narcisista e egocêntrica. Essa é a cultura na qual eu e você estamos inseridos desde o iluminismo. Se você pensar no iluminismo, olha o nome que os intelectuais deram para o seu movimento. Esses bonitinhos lá do iluminismo, eles diziam o seguinte, o mundo vive em trevas, até que nós, mais inteligentes do que todos que vieram antes de nós, pela grandeza do nosso intelecto, estamos trazendo a luz ao mundo que vive em trevas. E porque agora o ser humano é o centro do universo, a gente não precisa mais de Deus. Porque a nossa razão, o nosso euzinho tão maravilhoso que nós somos, é capaz de resolver todos os problemas do mundo. É isso que o iluminismo ensinou. É por isso que Nietzsche diz que Deus está morto. Note, ele não diz que Deus não existe. Ele diz que Deus está morto. Ou seja, Deus é irrelevante. Eu não preciso de Deus para decidir como eu vou viver a minha vida, como o universo funciona. Deus é irrelevante, porque o centro agora sou eu. Eu sou o centro das minhas escolhas, das minhas decisões, o mundo gira no torno do meu umbiguinho.
É isso que Nietzsche está dizendo. E isso foi reforçado pelo bonitinho do Darwin, que falou assim, olha, a gente realmente não precisa mais de Deus, porque agora a gente é capaz de saber como as espécies surgiram, como tudo surgiu e como tudo evoluiu biologicamente, naturalmente, de forma incongruente e aleatória, mas sem a necessidade de Deus. E o pior do Darwin não é o Darwin, gente. O pior do Darwin são os seguidores do Darwin. Porque os seguidores do Darwin, eles inventaram um negócio chamado darwinismo social. Vocês estão me acompanhando aqui, né, gente? O darwinismo social é pegar a ideia da evolução biológica do Darwin e trazer para o campo da sociologia, para o campo da antropologia, para o campo da ciência humana, e dizer o seguinte, assim como biologicamente o ser humano evolui, socialmente as gerações estão evoluindo, o que significa que a minha geração é melhor do que todo mundo que veio antes de mim. Que significa que eu sou mais inteligente, mais esperto, mais bonito, mais sagaz do que todo mundo que veio antes de mim, incluindo meus pais, meus avós, incluindo Martinho Lutero, incluindo Martin Luther King. Esse povo está todo por fora, porque eu sou, assim, infinitamente mais. Essa galera aí, ela podia dizer que ela é a quarta pessoa da Trindade, se ela acreditasse na Trindade, né? E, gente, a gente pensa que isso está só lá fora. A gente fala assim, não, Vanessa, mas eu estou ligada disso. A gente acha que isso é o cara ateu. A gente acha que isso é arrogância acadêmica, que isso está lá dentro da universidade, que aí eu tenho que me blindar para ir para a universidade. Verdade. Verdade verdadeira. Só que isso também está aqui dentro da igreja. Afinal, todo mundo aqui já ouviu falar que você é o centro do coração de Jesus. Todo mundo aqui já ouviu falar que você determina, porque você é o Senhor e Deus, o seu servo, te obedece. E se Deus, o seu servo, não te obedecer, você emburra e vira a cara e fala assim, poxa, Deus, o Senhor não me ama. Poxa, Deus, o que está acontecendo? Poxa, Deus, o nosso relacionamento está abalado, porque o Senhor, o governador do universo, não é capaz de responder a minha oração no meu tempo e modo. Nós somos arrogantes. Nós somos egocêntricos. Nós somos tolos. Nós somos, gente, a igreja de Laodiceia. E eu falo isso com um grande peso no meu coração. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que olhava para si mesma e dizia, eu sou rica, eu sou poderosa, eu sou boa, boa demais. E Deus olhou para aquela igreja e disse, você não sabe, mas você é pobre, cega e nua. A gente precisa aprender, gente. A sabedoria de Deus não é achar que tudo tem que ser feito do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer. A sabedoria de Deus é entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo. E que as pessoas não têm que concordar com você o tempo todo. Que você não está certo o tempo todo. É saber reconhecer que você tem que pedir perdão, que você tem que se arrepender de verdade. É saber reconhecer o que Salomão reconheceu. Você já parou para pensar na oração de Salomão por sabedoria, gente? Quando Salomão chega diante de Deus e pede sabedoria, Salomão está reconhecendo a própria incapacidade. E para comigo para pensar. Salomão era o moleque mais poderoso do mundo à sua volta. Ele era filho de um rei, filho de um grande e poderoso rei. Ele era o mais novo dos irmãos dele e ele ia herdar o trono. Aquele menino tinha tudo para ser o maior pavão de Israel. E achar, eu estou com tudo e mais um pouco. Por quê? Porque todo mundo tem que se curvar à minha vontade. Porque eu vou ser rei. Porque eu sou filho do rei. O irmão dele era assim. Aminon achava que o mundo tinha que se dobrar à vontade dele. E quando a irmã não quis, ele estuprou a própria irmã. Por quê? Porque o mundo se dobra ao meu umbigo. Porque eu sou filho do rei. Olha, você também já deve ter ouvido esse discurso. Eu sou filho do rei. As portas têm que abrir para mim. E quando as portas não abrem, você fica pensando assim, ai, repreendo Satanás, porque é o capiroto agindo. Talvez seja só Deus querendo mostrar para você que a arrogância não é de Deus.
Salomão reconheceu a própria incapacidade. Salomão olhou para si mesmo e ele reconheceu: Deus, eu não dou conta. Deus, eu não sou capaz. Deus, eu não sou bom o suficiente. Eu nunca serei bom o suficiente. Deus, olha quantas limitações eu tenho. Como é que eu vou governar um povo deste tamanho? Eu nem saí das fraldas. Ele teve capacidade de reconhecer que ele não era a pessoa mais importante do universo e que o mundo não giraria em torno do seu umbigo, apesar de ele ser o rei de uma das nações mais poderosas do mundo à sua volta. E eu e você ficamos aqui reclamando porque Deus não respondeu às nossas orações na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria. E não só Deus. A gente fica aqui reclamando porque o fulano não me tratou como eu merecia, porque o ciclano não me tratou como eu merecia, porque fulano não reconheceu o meu esforço, porque ciclano não viu o meu serviço, porque eu estou aqui trabalhando, ninguém está reconhecendo o meu serviço, porque eu estou aqui na igreja, eu faço de tudo, e ninguém está reconhecendo. Nós precisamos aprender a ser humildes. Que eu já levei todo esse tapa na cara lá na minha casa e eu só estou repassando um recado. Não matem o mensageiro. Já tomei o tapa na cara que você está tomando. Espero que você esteja tomando. Porque o Senhor tem falado, nós somos uma geração de filhos mimados. Sabe, a gente é que nem aquele menino birrento que a gente vê no shopping e fala assim, ai, Deus me livre. A gente é esse cara, gente. E a gente sequer se dá conta que a gente é um menino mimado do shopping. Primeira característica da sabedoria de Deus é humildade, para reconhecer que eu não sei tudo, para reconhecer que eu erro, que eu piso feio na bola, que eu preciso pedir perdão e com arrependimento sincero e genuíno. Porque até para pedir perdão a gente é arrogante, gente. A gente fala assim, não acho que eu fiz nada de errado, não, mas se o fulano está falando, eu vou lá pedir perdão. Não tem nem o que falar, né, gente? Primeira característica da sabedoria de Deus é que ela é humilde. Só que a gente precisa vigiar, gente. Por quê? Porque isso acontece porque o ser humano é pecador, gente. A gente é realmente ruim. A nossa natureza é essa. E, como eu disse, o mundo à nossa volta, o tempo todo, nos direciona para isso. Vivemos numa cosmovisão egocêntrica, narcisista, individualista, humanista. A gente precisa o tempo todo clamar ao Senhor para que Ele nos ensine essa humildade, que foi a mesma humildade de Cristo. Filipenses diz para nós que o homem que o ser mais poderoso do universo inteiro abriu mão da sua glória e se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi capaz de abrir mão da sua glória para vir salvar a mim e a você. Será que eu e você não podemos, de vez em quando, abrir mão dos nossos direitos? Será que eu e você não podemos, de vez em quando, reconhecer que a gente não é essa Coca-Cola toda e que a gente não tem todos esses direitos que a gente fica arrogando o tempo todo? Mas essa é só a primeira característica, gente. Vocês ainda estão vivos aí, né, gente? Não me matem, por favor. Eu quero dizer, não faça que nem aquele povo do Antigo Testamento que matava o mensageiro. Por favor. A segunda característica dessa sabedoria que o texto diz é que o texto diz que a sabedoria ela anda com a verdade. No verso 7 fala isso, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Então, aqui está dizendo que a sabedoria ela anda com a verdade. Eu não sei quem aqui... Eu tenho umas curiosidades malucas de vez em quando, gente. Eu não sei quem aqui é que nenhuma, mas eu tenho umas curiosidades malucas. E uma vez, nas minhas curiosidades malucas, eu fui ler os discursos do Hitler. Eu devia estar muito à toa nesse dia, né, gente? Pai, ler os discursos de Adolf Hitler, tinha que estar muito à toa nesse dia. Mas eu fui ler esses discursos e eu vou falar para vocês, gente. O cara era bom. O cara era muito bom. Meu Deus, que oratória, que retórica.
Os discursos, não é à toa que a maior parte da população da Alemanha seguiu este cidadão. Ele era muito bom de discurso. Mas ele tinha um problema. Quer dizer, tinha vários problemas, né, gente? Isso aí nem toda a terapia do mundo resolveria, só Jesus mesmo. Infelizmente, né, a gente não sabe, né, mas até onde sabemos, não o conhecia. Mas, enfim, um dos problemas de Hitler é que, por mais bonitos e por mais convincentes que os discursos de Hitler fossem, eles eram mentirosos. Hitler era um excelente mentiroso. Só que as pessoas o seguiam. E o que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer é que não importa quão bonito é o discurso, não importa quão eloquente é o discurso do cidadão, não importa se todo mundo está fazendo, se todo mundo está seguindo, se todo mundo está concordando, não importa se você vai ser politicamente incorreto. Se a Bíblia diz um negócio e estão dizendo outra coisa, você tem que ficar com a Bíblia. Porque a Bíblia não é uma verdade, gente, é a verdade. Esse negócio que verdade é relativo, além de ser mentiroso, é ilógico. Porque se é verdade, é absoluto. Entendeu? Não tem lógica dizer que a verdade é o que nasce no seu coraçãozinho. Isso é coisa de gente que com o cérebro está morrendo de inanição. A verdade nasce no seu coração e o seu cérebro morre de inanição. Por quê? Para ser verdade tem que ser absoluto. E a Bíblia diz que a verdade é Jesus Cristo. E o testemunho a respeito de quem Jesus Cristo é está nas páginas da Bíblia. Portanto, eu sei que a verdade é aquilo que a Bíblia ensina. Então, não importa, por mais bonito que seja o discurso, se ele contradiz o que a Bíblia diz sobre a criação, se ele contradiz o que a Bíblia diz sobre o homem e a mulher, se ele contradiz o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, se contradiz qualquer verdade da Bíblia, não é algo que eu possa compartilhar. E eu não estou só falando de compartilhar na minha rede social. Eu estou falando de compartilhar na minha mente, compartilhar na minha vida, compartilhar no meu dia a dia. Só que para eu conhecer a verdade, eu preciso ter um relacionamento com a minha Bíblia. Eu preciso estar num relacionamento sério com a minha Bíblia. Ainda existe isso lá no Facebook de relacionamento sério, gente. Porque os povinhos lá, hoje em dia, está tudo tão avacalhado que ninguém nem tem mais relacionamento sério. Mas na minha época tinha um negócio de relacionamento sério lá. Eu e você precisamos estar em relacionamento sério com a nossa Bíblia. Não é flertar com a nossa Bíblia. Não é ficar com a nossa Bíblia de vez em quando. É ter um relacionamento sério. Porque o nosso problema é que a gente flerta com a Bíblia e tem um relacionamento sério com o Netflix. A gente flerta com a Bíblia e tem um relacionamento sério com o Instagram. A gente flerta com a Bíblia e tem um relacionamento sério com os nossos amigos. Só que a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Será que eu sou semelhante àquilo que eu dedico o meu tempo, que entra na minha mente, que entra no meu coração, que, olha, vai sair pela minha boca e vai guiar as minhas condutas? Tenha um relacionamento sério com a sua Bíblia, senão você não vai nem saber o que é verdade, o que é mentira, e aí você vai virar a galera. A galera que é o Maria vai com as outras, que cai todo mundo dentro do buraco junto. Segunda característica da sabedoria de Deus é que a sabedoria anda junto com a verdade. A terceira característica da sabedoria de Deus é que ela é prudente. A Bíblia diz aqui também que a sabedoria anda com a prudência. Diz assim, entendei, no verso 5, fala assim, entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. A Bíblia diz para a gente, então, que uma pessoa sábia é uma pessoa prudente. E quando a gente fala de uma pessoa prudente, Jesus também falou. Jesus falou que é para a gente ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Essa serpente, gente, não é a serpente que enganou Adão e Eva, né? É a serpente, o bichinho, o animal, a cobra. E por que Jesus considera a serpente prudente? Porque a serpente não é um bicho precipitado. A serpente não é um bicho afoito. A serpente não é um bicho ansioso. Como é que eu sei disso? Porque ela fica na moita, ela fica sussa, ela fica tranquila, preparando o bote. E ela age quando ela tem a melhor oportunidade, o melhor momento.
Por isso que a Bíblia diz que a serpente é um bicho prudente, e a gente tem que ter essa prudência. Nós não podemos ser afoitos, nós não podemos ser ansiosos, nós não podemos ser precipitados nas nossas ações. E falar também é fácil, só que a gente precisa entender de novo que a gente é uma geração Netflix. Na minha época, eu sou uma pessoa, né, não tão jovem. Na minha época, quando a gente queria assistir uma série, era um negócio assim, que ela passava no canal de televisão com dia e hora marcado. Isso ensinava para a gente um negocinho chamado paciência. Uma coisa mágica, chamada paciência, que a galera hoje não tem. Por quê? Porque você tem a Netflix vai lá e solta para você 10 episódios da série de uma vez. E o que você faz? Vamos confessar, né, gente? A gente fica sem dormir, a gente fica sem comer, sem escovar os dentes, sem tomar banho, porque você tem que ver os 10 episódios do trem, tudo num dia só. Nós somos uma geração... Se você fizesse isso só com a Netflix, estava ótimo. Mas nós somos uma geração moldada por isso. Nós queremos tudo para ontem. Nós não queremos... A gente não tem paciência. Só que o que a Bíblia ensina para a gente é o oposto. O que o próprio Salomão fala? Salomão, lá em Eclesiastes, ele fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Você já reparou que Deus é todo poderoso, né, gente? Deus podia ter criado o mundo em um dia? Podia. Mas Deus levou 6 dias para criar o mundo. Eu acho que Deus queria ensinar para a gente que é preciso esperar, que é preciso reconhecer os tempos, as estações, que as coisas não têm que ser para ontem. E a Bíblia também tem um grande exemplo de uma pessoa que não entendeu isso. E que causou aí o conflito mundial que a galera no meu Instagram quer resolver. A galera no meu Instagram, como eu disse, sabe como resolver o conflito lá no Oriente Médio. Eu fico pensando que se Sara não tivesse sido tão afoita, a gente não precisaria nem estar tendo essa discussão agora. Por quê? Porque o conflito no Oriente Médio, 5.000 anos de guerra, porque Sara não teve paciência o suficiente para esperar o tempo de Deus. Deus disse para ela, e Deus disse para Abraão, eu vou dar um filho para vocês. Só que a Sara começou a olhar e falou assim, Deus, né, mas eu tenho relógio biológico. O Senhor, provavelmente, o criador do universo, criador da mulher, não sabe o que é relógio biológico. Porque o Senhor não entende do meu relógio biológico. Eu tenho relógio biológico, eu estou ficando velha, como é que eu vou cuidar de menina? Eu estou muito cansada, eu estou precisando disso e o Senhor não quer cooperar comigo. Então, já que o Senhor não quer resolver, eu mesmo resolvo. Foi isso que a Sara fez. Ela pegou toda a ansiedade acumulada dela e resolveu transformar isso em precipitação. E resolveu ir lá e fazer do jeitinho dela. O jeitinho dela foi maravilhoso, né, gente? Olha o jeitinho dela aí, ó. Causou uma confusão no casamento dela, causou uma confusão no mundo, que a gente está vendo até hoje. Ações têm consequências. Então, não seja afoito, gente. Não seja afoito no seu falar, não seja afoito no seu agir, não seja precipitado no tomar as decisões, porque ações têm consequências. A gente precisa aprender isso. Inclusive, um dos frutos, né, 2 frutos lá do Espírito, né, 2 virtudes do fruto do Espírito que a gente precisa muito, são essas palavrinhas aí que a gente não gosta. Paciência e longanimidade. Longanimidade é o oposto do estupim curto. Quem aqui já ouviu uma pessoa falar assim, é porque eu tenho estupim curto. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é bateu, levou. A Bíblia não diz que você tem que ter estupim curto, gente. A Bíblia diz que o seu estupim tem que ser alongado pelo Espírito de Deus. Porque o fruto do Espírito, a virtude do fruto do Espírito é longanimidade, é ânimo longo, é estupim longo. E não ser o cara que reage, que nem aquele negócio de ping-pong lá. Então, a sabedoria de Deus, ela é... Voltando, né, gente? Vocês estão lembrando, né? Pelo amor de Deus. A sabedoria de Deus, ela vem primeiro em a gente ter o temor de Deus. E isso significa que a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria que anda com humildade, com verdade, com prudência. E, por fim, eu quero mais um aqui, uma 4ª característica da sabedoria de Deus, também lá no verso 13.
é que diz que a sabedoria de Deus, ou o temor do Senhor, consiste em aborrecer a boca perversa. O que a Bíblia diz a respeito da nossa boca? A Bíblia diz que a língua é um negócio muito pequeno, mas que a confusão que a língua causa é o quê? Conflito mundial, né, gente? Quantas guerras começaram por causa de palavras malditas? A língua, infelizmente, tem este poder. Só que o mais interessante é que a Bíblia diz que a nossa língua, ela só reflete o nosso interior. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que significa que se a sua língua é uma língua maledicente, se a sua língua é uma língua fofoqueira, se a sua língua é uma língua que cria contenda, se a sua língua é uma língua que fica o tempo inteiro reclamando, é preciso fazer um raio-x do seu coraçãozinho. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu não sei, irmão, do que o seu coração está cheio. E eu não sei nem se eu quero saber. Eu não sei o que vai na sua cabeça, nem o que vai no seu coração. Mas eu sei o que deveria ir na sua cabeça, o que deveria estar no seu coração e, consequentemente, o que deveria sair pela sua boca e pela minha também. E eu quero que você deixe marcadinho aí o seu capítulo de Provérbios 8 e vá comigo lá em Filipenses, capítulo 4, também verso 8. Quando vocês estiverem achados, vocês digam amém aí para mim, gente. Nossa, que rápidos. Filipenses, capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo dá esse conselho maravilhoso para a sua igreja em Filipos, e Deus dá este conselho maravilhoso para mim e para você no dia de hoje. E o texto de Filipenses 4, 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu não sei, irmão, o que passa no seu coração, nem o que vai na sua cabeça, nem o que sai pela sua boca. Mas Deus sabe. E o conselho de Deus para mim e para você hoje é que o que deve sair de nós é tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é virtuoso, tudo que gera louvor a Deus. Isso tem que ocupar a minha mente, isso tem que ocupar o meu coração, e isso tem que ser externalizado pela minha boca e pelas minhas atitudes. É isso que a Bíblia está dizendo. Essa é uma regra de ouro para a minha e para a sua vida, gente. A regra de ouro da Bíblia para mim e para você é: se não edifica, não veja, não faça, não fale. Se não edifica, não veja, não faça e não fale. Mais uma vez, se não edifica, não veja, não faça, não fale. Faça isso por você, faça isso por nós. Faça isso pelo seu relacionamento com Deus e com o seu próximo, gente. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, guarda para você. Não sejamos pessoas maledicentes, não sejamos fofoqueiros, sejamos gente que exalta. Sejamos gente que a nossa boca está cheia de cantos de louvor e gratidão a Deus por quem Ele é. Sejamos gente que, sim, é preciso exortar, mas há um jeito de exortar os outros, gente. Se você sabe de alguma coisa, sabe o que você vai fazer? Você vai procurar o seu pastor. E aí você e essa pessoa vão conversar junto com o seu pastor. Ou junto com a nossa liderança aqui. Entendeu? O que não falta aqui, é pastor, gente. É liderança para você procurar. Mas não fica de leve trás, porque não é de Deus. E aí,
Eu já estou acabando, viu, gente? Eu sei que está todo mundo perdendo o lombo. Mas eu estou acabando. Entendeu? Deus está tendo misericórdia de todos nós, entendeu? E essa pregação está chegando ao fim. Mas eu queria que vocês voltassem comigo lá para Provérbios, de novo, lá no capítulo 8. E eu queria que a gente lesse os 2 versos finais lá de Provérbios, capítulo 8. Os últimos 2 versos. Voltaram para Provérbios, minha gente? Pode ler? Então tá bom. Os 2 últimos versos lá de Provérbios, o 35 e o 36, falam o seguinte: porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. O que o autor de Provérbios está dizendo? Ele está dizendo que a escolha é minha, a escolha é sua. A gente pode dar ouvidos à repreensão de Deus. A gente pode dar ouvidos ao conselho de Deus. A gente pode se arrepender dos nossos maus caminhos. A gente pode clamar ao Senhor por sabedoria, como o texto de Tiago ensina, e pedir ao Senhor que, pela graça maravilhosa dele e pela misericórdia dele, ele nos ajude para que o Espírito Santo produza em nós esses frutos dignos de arrependimento e nos ajude a viver uma vida digna do Evangelho. A gente pode contar com Deus como nosso ajudador para isso, ou a gente pode andar do jeito que a gente quiser. Você é livre, irmão. Você pode andar do jeito que você quiser. Você pode falar assim, nossa, pregação meia boca mesmo, essa de hoje da Vanessa. Pelo amor de Deus, ela não acrescentou nada. Vou embora para minha casa, vou viver do jeito que eu quiser. Você é livre. Tranquilo. Mas o que o texto diz para a gente? O texto diz que aquele que aborrece a sabedoria colhe as consequências dos seus atos. Você pode viver do jeito que você quiser, irmão. Mas as suas escolhas têm consequências. Consequências para você e consequências para o reino. E a Bíblia está cheia de exemplos assim, de gente que não quis ouvir o conselho e a sabedoria e achou que podia viver do jeito que quisesse. Basta a gente pensar em Sansão. Sansão recebeu um conselho do pai e da mãe dele, que era um conselho, inclusive, com origem nas Escrituras. O pai e a mãe de Sansão falaram assim, Sansão, filho, não casa com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, não. Casa com a pessoa do povo de Deus. Faz isso aí por você, por nós, pelo seu futuro. Mas o que o Sansão achou? Sansão pensou o que a gente pensa hoje em dia, né, gente? Meu pai e minha mãe são de outra época. Porque isso valia no tempo deles. Mas meu pai e minha mãe não entendem a minha época, não entendem a minha geração, não entendem como é que as coisas funcionam hoje em dia. Meu pai e minha mãe estão por fora. Que esse conselho aí que eles estão me dando, nada a ver. Vou fazer o que eu quero. Vou casar com as mulheres que eu quiser. O resultado foi que o Sansão terminou traído, cego e humilhado. E aí ele reconheceu, quando ele estava cego, ele olhou e pensou assim, poxa, podia ter ouvido o conselho da minha mãe. Podia ter ouvido o conselho do meu pai. Não estava aqui agora. A minha mãe, gente, é uma pessoa que ama ditados. A minha mãe é a rainha dos ditados. E um dos ditados que ela fala, que eu levo para a minha vida, é o seguinte, ela fala assim, Vanessa, quem não escuta conselho, escuta coitado. Todas as vezes que eu leio esse texto do Sansão, gente, eu lembro da minha mãe. Porque eu penso assim, coitado do Sansão. Ele não escutou conselho, e a gente fica assim, não, coitado. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Sansão foi assim, mas Sansão não foi o único, gente. Olha para a vida do Saul. Saul rejeitou o conselho do líder espiritual que Deus tinha colocado sobre a vida dele, que era Samuel. Samuel era o líder espiritual do povo de Deus, incluindo Saul, porque Samuel era o profeta que Deus estabeleceu sobre a nação. Samuel procura Saul, e Samuel dá para Saul um conselho da parte de Deus. O que Saul fez? Saul resolveu que ele não queria confrontar a galera. Pô, entre ficar com o conselho de Deus e os meus amigos aqui, ó, meus camaradas quer levar essas coisas embora. Entendeu? Meus camaradas querem entrar aqui no arraial, quer pegar esse ouro, derreter, fazer umas bugigangas para as esposas. Então, pô, entre ficar com o conselho de Deus, entre ficar com o conselho do homem de Deus e ficar com o que os meus colegas, os meus amigos, os meus best estão falando, eu vou ficar com meus best. Resultado, perdeu o reino.
O reino foi tirado da mão dele. E o Espírito do Senhor saiu dele e foi ladeira abaixo. Porque quem não escuta conselho, escuta coitado. Não é o único exemplo. A gente tem um exemplo aqui da nação de Israel. Se você ler o texto de Deuteronômio 30, é um dos textos que eu mais gosto do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 30, o próprio Deus, por intermédio de Moisés, fala para a nação de Israel. Fala, eis que hoje eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Seja sábio, seja prudente, escolha caminhos de vida. Me escolha andar nos meus caminhos, porque você colherá vida e bênção. O que o povo de Israel achou? Não. Esse negócio de andar nos caminhos de Deus é muito difícil. Dá trabalho demais andar nos caminhos de Deus. Não, a gente tem que ser diferente de todo mundo. Eu quero ser igual a todo mundo. Eu quero fazer o que todo mundo faz. Está todo mundo sacrificando aí para Moloque, eu vou sacrificar também. Por quê? Para que eu vou ser diferente? Ser diferente dá muito trabalho. Quero ser igualzinho. Quero ser a vaca de presépio. Resultado, cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Você é livre para viver do jeito que você quiser, irmão. Mas quem é que vai colher as consequências? É você mesmo. O texto diz que aquele que aborrece a sabedoria violenta a própria alma. O ato é praticado contra você. É uma violência contra você mesmo. É uma violência contra o seu corpo, contra a sua alma, contra as suas emoções. Quando a gente é precipitado, quando a gente é arrogante, quem é que enfia a cara no poste depois? É a gente mesmo. E, infelizmente, porque como eu disse antes, se fosse só a gente ainda ia colher as consequências, ia ficar toda arrebentada aí pelo caminho afora, ia pagar vários remédios, psiquiatras, médicos, e tentar se consertar. Só que a gente está falando de testemunho. Os seus atos reverberam no reino. Então, aquilo que você faz não afeta só a sua vida. Aquilo que você faz afeta o próximo. Aquilo que você faz afeta a forma como as pessoas enxergam o caráter do Deus que você diz que você serve. É sério. É muito sério. Testemunho é um negócio muito sério. Porque a gente acha que Jesus é oba-oba. Jesus é faca na caveira. Então, siga o conselho que diz. Ao contrário, o texto diz que aquele que encontra a sabedoria de Deus, ele encontra o favor de Deus. E o que é interessante também, se você ler o livro de Provérbios, é que você vai ver o tempo todo que a sabedoria não é um conceito, ela não é um negócio abstrato. A sabedoria em Provérbios, em inúmeros textos, inclusive em parte do capítulo 8, ela é personificada. A sabedoria é vista como uma pessoa. Tanto é que você viu que a própria sabedoria ela falou no texto. Me ouve os meus conselhos, eu estou clamando nas praças. A sabedoria é personificada. E se você cruzar Provérbios com João, no capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus é o verbo criador de Deus. Jesus é a sabedoria personificada de Deus, pela qual Deus criou o mundo e pela qual Deus sustenta o mundo. Então, quando a Bíblia diz, quando Provérbios 8 diz que quem encontra a sabedoria, encontra o favor de Deus, está dizendo que quando você tem um encontro real, verdadeiro e pessoal com Cristo, e quando você se compromete a andar com Cristo, você conhece o favor de Deus. A sabedoria de Deus é uma pessoa que quer se relacionar com você. Então, gente, eu sei que vai parecer clichê demais, é uma frase bem clichê, mas ela é muito verdadeira. Pense se no seu lugar, Jesus, que é a sabedoria de Deus, faria o que você faz. Se Jesus falaria o que você diz, se Jesus teria as conversas que você tem, se Jesus veria as coisas que você vê, se Jesus faria as coisas que você faz. Porque Ele é o nosso maior exemplo. É a Ele que devemos seguir. E para terminar, eu só quero dizer isso. Eu quero, de novo, reforçar o conselho de Deuteronômio, que é um conselho para todos nós. Todos os dias.
todos os dias, há diante de nós a escolha da vida ou a escolha da morte. Todos os dias, você pode escolher andar com Cristo ou você pode escolher andar de acordo com o seu próprio coraçãozinho enganoso. Porque a Bíblia diz que há caminhos ao homem que no seu coração parecem muito bons, mas que são caminhos de morte. O texto diz isso, o texto diz que todo mundo que aborrece a sabedoria é amigo da morte. Por quê? Porque você está abrindo mão da única vida abundante existente, que é uma vida em Cristo. Seja, pois, sábio e prudente. Escolha andar com o Deus que você diz que você serve. E se isso não tem acontecido, eu e você, a gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender todos os dias, gente. Todos os dias a gente tem que clamar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida para a gente conseguir viver Gálatas 5:22. Todos os dias a gente precisa clamar a misericórdia de Deus para que a gente tenha sabedoria. O texto de Tiago diz isso. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele liberalmente nos dá. Vamos clamar ao Senhor que nos dê sabedoria para viver de modo digno do Evangelho. E para termos verdadeiramente frutos de arrependimento. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Eu vou orar agora, e aí o Fred pode vir aqui já, para o final. Eu vou orar, tenho certeza que o Fred vai orar também, porque nós precisamos de muita oração, que é só o sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Nós somos falhos, nós somos infiéis, nós somos tolos, que nem percebemos quão tolos somos. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, Senhor. Só que a Bíblia diz que a gente não deve ficar tentando o Senhor e colocando o Senhor à prova. Então, nos ajuda, Senhor, a não sermos consumidores de produto religioso que não se comprometem de verdade com o Senhor e com o seu reino. Nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Seja a nossa força, nos ajude a nos arrependermos verdadeiramente, a termos um comportamento, a termos pensamentos, a termos desejos que sejam de fato puros, virtuosos, bons, que gerem louvores ao teu nome, Senhor. A começar de mim, porque o Senhor conhece e sabe que eu sou pó. O Senhor conhece o tamanho de todas as minhas falhas. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós aqui, Senhor. Nos ajuda a viver, de fato, uma vida que não é fake, Senhor. A gente não quer ser fake, a gente não quer ser sepulcro caiado. A gente quer ter relacionamento sincero com Jesus e sermos transformados dia após dia na imagem do teu Filho. E nós precisamos que o teu Espírito Santo haja sobre o nosso coração, produzindo em nós esses frutos de arrependimento e essa sabedoria para andar pela porta estreita, que é o teu caminho, o caminho da tua salvação, Senhor. Se há em nós arrogância, se há em nós uma boca perversa, se há em nós imprudência, se há em nós mentira e falsidade, que o Senhor venha tratar conosco. E o Senhor venha nos mudar e nos moldar. Nós queremos ser filhos. E filhos aceitam a repreensão que vem do Pai, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.